Em nosso estudo de hoje, é a lição 125 do livro Palavras da Vida Eterna, no convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Palavras de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentasse em espinheiros e charcos submersos nele mesmo. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura indesejável convívio, queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes, historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados como quem se compraz no clima do esgoto. E com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação dos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. A gente vai descobrindo que o caminho da felicidade está aqui dentro da gente. A gente vai perceber que duas pessoas vivendo o mesmo cenário e as mesmas provas, elas terão reações diferentes de acordo com o ponto de vista de cada uma. A gente vai perceber que enquanto uma está olhando para um cenário e buscando só o que tem de feio naquele cenário, para poder estar fazendo a crítica, a outra está do lado só olhando, procurando aquilo que é bonito. Às vezes num quadro que não apresenta muita beleza, mas consegue descobrir aquilo que é bonito para se fixar naquilo que é bonito. Isso tem algumas pessoas que vão falar, isso parece doença, porque a pessoa quer ser cega às coisas que estão na cara. Não, isso se chama otimismo e se chama também procurar se basear naquilo que tem de bom, porque tudo aqui nesse mundo que a gente vive vai ter um lado bom e vai ter um lado ruim. E a gente vai ter que fazer a escolha. O que você quer fazer? Você quer ficar só fixando o tempo todo no lado ruim? Uma das frases que marcaram a minha vida, quando você olha para o fundo do poço começa a olhar para você também. Melhor olhar para o céu. Né? Então a gente vai começar a perceber o seguinte, que todo o cenário que está sendo disposto aqui para a gente está servindo para o nosso progresso. Mas a gente, por conta do nosso ego, a gente queria muito que a coisa fosse de uma determinada maneira e não foi. E muitos de nós, a gente fica durante muito tempo aí se lamentando, como diz aqui o personagem descrito pelo Emmanuel, ele o tempo todo, né, é mágoa, desilusão, quando vai falar só lembra de coisas ruins e fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, e o tempo todo fica mergulhado nesse torvelinho aí, porque não vai modificar esse cenário de maneira nenhuma. A gente tem que tomar a iniciativa de começar a buscar as coisas belas. E a gente vai ter recursos aí na poesia, na música, na natureza, que enquanto eu estou aqui falando, não sei se vai dar para ouvir aí, tem um pássaro cantando. Então o que acontece? A gente começar a buscar nas coisas belas, tem um cão aqui deitado do meu lado, minha amiga aqui, companheira. Então a gente começar a ver as coisas boas da vida e a gente vai começar a perceber que é tudo questão de sintonia. Você vai escolher daqui para frente aquilo que você realmente quer para você. Quando ele fala aqui para a gente no início, que no convívio do Cristo, né, que quando você está com Cristo, nova criatura é, o Cristo fazia exatamente isso. Ele, quando chegou perto de cada um dos seus discípulos, e ele escolheu 12, né, da simbologia da Bíblia, né, dos evangelhos, o que acontece? Ele escolheu 12, mas
desde o pescador, simples pescador, que era o Pedro, até o cobrador de imposto, tão temido e odiado na época como Mateus. Ele escolheu pessoas diversas do povo. E ele, em momento algum, ele olhou para cada um deles e traçou inventário de coisas negativas que cada um traz. Não, pelo contrário, ele olhou o que a pessoa tem de positivo. Por quê? Porque a gente tem que começar a entender que a gente foi espírito imortal e foi criado simples e ignorante. O simples e ignorante significa sem conhecimento, sem inteligência e sem moralidade. Então, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida e todos nós estamos, aos poucos, aprendendo, acendendo luzes na gente. Então, aquela luzinha que você acendeu é o ponto que vai poder ajudar você daqui a pouco a acender a luz por completo. Porque vai chegar um momento que vai ter tantas luzes acesas que as luzes que ainda estão apagadas vão começar a incomodar e vão começar a ser objeto de preocupação. Mas para isso, quem está de fora, o nosso mestre, que é o nosso pai querido, que é Jesus, ele olhava o lado bonito, o lado bom das coisas. Então ele enxergou naquele cobrador de imposto que ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha luz dentro dele, e o Mateus e o Pedro também. Assim como todos os outros, Felipe, Tiago, Tomé, João, os dois Judas, todos eles tinham luz e depois mostraram a luz deles. A gente tem que começar a pensar dessa maneira, a gente tem que começar a ver que as pessoas que estão convivendo com a gente também têm luz e a gente tem muita ingratidão ainda com os acontecimentos da nossa vida. A gente fica muito preso, né, com esses desencantos que a gente teve, com essas não satisfações do nosso capricho. Então, a historinha, episódios tristes, tem uma coisa aqui que ele fala também, ele fala da pessoa que fica falando o tempo todo sobre a doença, uma determinada doença que teve, como se estivesse querendo viver de novo aquela situação, porque a doença já passou e todo mundo sabe, né, o que a gente sente quando a gente está internado, quando a gente está enfermo, e a gente só vai olhar para o passado e falar, eu, por exemplo, né, eu tive dengue hemorrágica. Foi uma experiência que eu tive, foram 4 dias, né, na época. É ruim, mas por que eu vou ficar o tempo todo pensando naquilo? Aquilo, na época, foi uma provação coletiva e que me alcançou. Não foi só eu, várias pessoas tiveram. Enfim, foi agora que aconteceu com a pandemia, né? E a gente tem que superar a bola para frente, parar de ficar o tempo todo fixando nas coisas ruins. Quando chegou agora o sol, como diz a música, né? E se quiser saber para onde eu vou, é para onde tem a sol, é para lá que eu vou, onde tem luz, onde tem energia, onde tem vida. Chega de ficar procurando só o lado negativo da vida para que ele também me deixe um pouquinho também em paz, porque só o lado negativo, não. Agora, quando a gente começa a perceber que esses momentos, desde que a gente esteja com Cristo, a gente pode e deve passar por eles, a gente vai aprender uma coisa. No mundo que a gente vive, não interessa o que eu vou passar. O que interessa é como eu vou passar. Então a gente vai passar assim pelos reveses o tempo todo. Tá tudo muito bem agora, daqui a pouco desencarna um ente querido que te convida a modificar toda a sua vida. Ou então você é mandado embora do seu emprego, ou então o país entra numa crise profunda e você tem que rever um monte de conceitos. E aí todo mundo vai ter que passar por isso, todo mundo passa. A questão é como você vai passar, como você está preparado para passar. Então, por isso que momentos desses que são difíceis e que contrariam as nossas expectativas, na verdade, estão preparando cada um de nós, estão tornando cada um de nós mais fortes. Essa é que é a ideia. Porque depois que você consegue superar determinados obstáculos, quando ele volta, você não vai ter guardado, eu já passei por isso uma vez e superei. Então vamos de novo superar. O caminho que eu tomei foi isso. Você vai se tornando cada vez mais experiente, calejado para poder superar as dificuldades da vida. Quanto mais experiências negativas bem aproveitadas, menos sofrimento no futuro. Mas a gente vai saber, peraí, eu tenho que me adaptar, é um teste da vida. Então tudo bem, vamos lá de novo. Vamos fazer nossas restrições aqui, vamos nos preparar para que a gente possa estar obtendo êxito nessa prova. Não ficar só lamentando. Essa que é a ideia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez,
pela reflexão.